estamos mais uma vez aqui com você, com o componente de língua portuguesa. Meu nome é Rosimeire Reis. Estamos aqui também com a nossa intérprete de Libras, Vânia. Olá, Vânia. Então, vamos lá. O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o texto teatral. Nossa semana é do PET 3, né, da semana 5. Vamos lá? O que temos que aprender sobre texto teatral? Vamos ver qual habilidade que vamos desenvolver. Texto teatral, tanto texto que a gente estuda, não é mesmo? Bom, vamos lá. O que nós faremos com o texto teatral? Nós vamos aprender a identificar neste texto, que aliás, ele é um texto considerado dramático, né? Qual as funções dele, identificar essas funções. Ele é escrito para ser encenado, portanto, por isso nós podemos chamá-lo de texto teatral ou texto dramático, porque nós temos outros tipos de formas de encenar o texto dramático que não só como teatro, né? Então, para isso, como que é a sua organização? O meio dos diálogos entre os personagens, os marcadores das falas e os personagens em cena. Bom, é isso que nós vamos entender. Cada coisa desse texto está no lugar. Descrição de cenas, falas de personagens e também as marcas das falas, certo? Bom, aí agora a gente podia dar uma viajada no tempo para lembrar, você agora, no quarto ano, está com 9 para 10 anos, não é isso? Mas você deve se lembrar das vezes que brincou de teatrinho na educação infantil. Lembra? Você representou um príncipe, uma princesa? Você foi o lobo ou o Chapeuzinho Vermelho? Bom, representar é uma das formas de encenar o texto dramático. E é uma arte muito antiga na nossa civilização, certo? Muito bem, nós vamos aprender as funções e a organização dos textos para a encenação, escritos para esta finalidade. Então, na semana 5, lá do seu PET, você poderá conferir que ler texto teatral também é um prazer, certo? Muito bem, olha só uma cena onde que os personagens estão, alguns estão fantasiados, né? Estão com a roupa adequada para fazer a peça, né? O espaço é todo organizado para a representação. E aí, então, nós vamos aprender, então, sobre esse texto. Algumas informações técnicas sobre esse texto. Os textos que conhecemos como obras de teatro, que são os dramas, pode ser de tragédia, pode ser de comédia. Você vai ver muito esse tipo de texto à medida que você for desenvolvendo suas habilidades de escrita e passando os anos escolares, você vai aprender mais sobre esses textos mais complexos de encenação. Eles vão tecendo diferentes histórias e vão desenvolvendo diversos conflitos. Tem conflito, tem choro, né? Tem duelos, são várias coisas que acontecem na peça teatral, no texto dramático. Vão envolvendo diversos conflitos mediante a interação linguística das personagens. Então, essa encenação é em forma mesmo, né, das falas, de turnos de fala. Um fala, o outro fala, há reações, né, há emoções, todas essas são expressas pelos movimentos, por tudo que a nossa língua possibilita no momento de encenar, né? Nas obras teatrais não existe um narrador. Isso que é interessante. Quando a gente está lendo uma história em um livro, mesmo tendo as falas dos personagens, o narrador está sempre interpelando, te indicando, te orientando o que o personagem vai falar,
ele também faz uma leitura do personagem, ele acaba te dando pistas do personagem. Isso que é o que o narrador faz nos textos de histórias que nós temos hábitos de ler. Mas quando trata do texto teatral, esse narrador não está presente. Como o texto é para ser encenado, nós vamos criando essa narração à medida que nós vamos olhando, vendo essa cena. Tá, professora, mas eu vou ler o texto teatral. Como que eu vou saber como que ocorre? Veja os outros recursos que são utilizados para que você possa acompanhar o drama, o conflito, a comédia, seja qual for o gênero, não o gênero, mas o estilo, né, da peça, para que você possa ver quem é que leva, o que leva você a compreender, mesmo não vendo a peça, só lendo o texto da peça. Então, como não tem um narrador que conta os fatos, mas é o leitor que vai conhecendo através dos diálogos, ou até monólogo. Por exemplo, você vai ao teatro e só tem um personagem, ele faz um monólogo, ele conversa com o espectador, a plateia, ele conversa com ele mesmo, né? Então, ele chama monólogo, quando é só um ator na apresentação. Quando existem outros autores, então são outros atores, são outros personagens, vários personagens que vão entrar em interlocução. Muito bem. As obras de teatro atingem toda a potencialidade através da representação cênica. Então, ela só torna mesmo a peça em si, consolida, quando ela está sendo encenada. Volto a dizer, isso não tira a graça e a curiosidade de eu ler essa peça, tá? Eu conheço o texto do teatro através da leitura dela, mas ela se consolida quando ela é encenada, aí ela ganha todo esse potencial. Como que é a representação? Elas são construídas para serem representadas. O diretor e os atores vão orientando a interpretação. Então, o próprio ator, ele lendo o que ele vai falar, ele vai colocar todo o seu potencial naquela fala para dar para ela maior, criar nela tudo que ela tem que dizer naquele momento, né? Tudo que ela tem que atingir o espectador. O diretor orienta nesse sentido, se ele acreditou, pensa que não está bem, ele vai pedir para fazer outra vez, ele vai pedir mais emoção, ou mais calma, ou mais baixo, ou mais alto. Então, essa é a forma que eles vão organizando até que fique tudo bem ensaiado, esteja tudo bem direcionado para apresentar para o público, né? Vocês verem aqui, nessa cena, a criança está representando, né? A criança, talvez a protagonista, as outras crianças ali estão com roupinhas de abelha, elas estão encenando e ali já não está mais o diretor, ele está de longe, quer dizer, elas estão todas controlando a interpretação, estão agora sozinhas orientando, porque é a hora do ápice da peça, né? Que é a hora da maior parte da peça, que é a representação. Então, a progressão temática do texto teatral, ela é estabelecida por atos. O que significa atos? É cada vez que as cenas têm uma entrada e saída dos personagens. Na hora que estou passando a peça do teatro, se você vê que fechou a cortina, aquilo ali acabou um ato. Ninguém vai te avisar. Fechou a cortina, acabou um ato e aí logo em seguida abre de novo, aí tem uma outra forma de apresentação naquele local. Aí muda-se o cenário, ou os personagens entram de outra forma, né? Muda para mudar de um dia para a noite, ou para mudar de um ambiente para o outro. Então os atos são marcados por estas mudanças, pelas entradas e saídas dos personagens. Essa peça que nós temos escrita no seu PET, ela está com um ato único, certo? Foi o único ato que eles copiaram
da peça de teatro, do Pluft, o Fantasminha. Você pode ter acesso a toda a peça, porque a autora que fez a peça do Pluft, o Fantasminha, ela é uma grande escritora de peças de teatro para crianças, então você pode ter acesso a essa peça, tá? No ato único, a gente então começa a perceber como que os personagens começam a interagir. O personagem Pluft e a mãe começam o diálogo, ok? Como que começa o diálogo? Mamãe, o que é Pluft? Aí você tem uma entrada, sempre com a boneca de pano. Mamãe, gente existe? Aqui é o ato único, onde que não vão sair esses personagens, então não sairão de cena, não haverá outro ato, não vai ter entrada e saída, ok? A linguagem, tem vestígios da linguagem oral. Por quê? Imagine se os personagens externarem a fala deles, falarem as falas que eles têm decoradas com uma linguagem do jeito que estava escrito. Não, eles vão falar com uma expressão oral. Então, por isso que eles vão usar os recursos do arqueamento de sobrancelha, do movimento das mãos, né, da tonalidade de voz ou não, porque isso é que caracteriza a linguagem oral. A informalidade da língua oral também. Você pode ver pelas duas falas que eu coloquei aqui para dar de exemplo. Por exemplo, qualquer dia desses eu vou te levar ao mundo. Por que tio Gerúndio não trabalha mais no mar, hein, mamãe? Porque o mar perdeu a graça para ele. Então você vê que é uma fala da linguagem oral. Por exemplo, qualquer dia desse eu vou te levar ao mundo. Se fosse um texto escrito na linguagem formal, talvez alguns recursos que foram utilizados aqui teriam que ser trocados. Como é a representação da linguagem oral, então está autorizado. Tem essa questão também. No tipo de texto que é para oralizar, existem as autorizações poéticas, né? Então, eles vão colocar da maneira que mais vale a pena para poder dar essa realidade para a língua na hora da peça, ok? E uma coisa que você vai entender, porque é uma questão, por exemplo, de postura de leitor, é o uso dos travessões. Para que servem os travessões no texto teatral? Ele é fundamental porque ele é um marcador da fala de cada personagem. Assim como funciona em qualquer outro gênero do texto literário, entrevistas, como nós já vemos, que o travessão marca alguém que está falando, no texto teatral marca a fala do personagem que vai encenar. Então é esta fala que ele precisa decorar. Nós temos aqui dois personagens, o Pluft e a mãe dele. Se alguém vai representar essa peça, vai ter que, quem vai ser o Pluft vai ter que decorar suas falas, marcadas no travessão de acordo com ele, e quem vai representar a mãe vai ter que decorar, aprender a fala da mãe. Então está bem delimitado, está marcado o travessão na frente do personagem. Então vejam as falas deles. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, eu vi. Viu o quê, Pluft? Vi gente, mãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Então vejam como a gente consegue perceber que são quantos personagens e como que é o tom de cada um, né? Como que cada um está, como estão as emoções através da fala de cada um, certo? Contém textos de trama descritiva. Por que tem trama descritiva? Porque nós precisamos de descrever, de ver como que está a cena. E aí, o autor da peça, se ele fez o texto teatral, ele também é dono daquela situação que ele vai construir para que a cena seja feita. Então, ele vai orientar como que ele gostaria, como ele acha que vai ficar bacana o texto ser representado, com qual situação física. E aí precisa de ter notações. As notações são cênicas, são próprias para a cena.
através das quais o autor dá indicações aos atores sobre entonação, gestualidade. Ele vai dar dicas, vai descrever como que vai ser a cenografia, que vão ser pertinentes ao desenvolvimento da ação. Então, ele vai dizer, sem camisa, o ator entra sem camisa, ou a atriz entra chorando, a menina senta no chão. Então, são esses elementos que ele vai descrever para que quem vai representar a peça tome conhecimento que atitudes que o autor da peça desejou colocar para essa peça, para esse texto ser representado. Olha uma parte onde que o autor fez uma anotação descritiva para criar o cenário. O prólogo se passa à frente da cortina. Pela esquerda surgem 3 amigos. Então, quem vai encenar a peça vai providenciar essas pessoas aqui para fazer essa parte. Cenário, um sótão, à direita uma janela dando para fora. Então, ele já indicou que vai ter um sótão, tem que ter uma janela, então vai ter que pintar uma janela, vai ter que fazer uma cena da maneira que ele indicou. Pluft, muito agitado, vai até a janela, ou seja, está pedindo para o personagem ficar agitado. Então, ele já sabe que vai ter que construir essa situação para ele fazer a peça. Não, 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 eu não acredito em gente, pronto. Então, aí está todo o contexto da descrição que o autor vai colocar para a peça ser, para o texto do teatral ser representado. Bom, vendo isso, e para criar em você um desejo imenso de não só ver esse texto teatral e também conhecer outros textos teatrais, nós vamos então só dar uma dica para você conferir os seus exercícios sobre o texto lá no seu PET. Já leu o texto? Então vamos lá. O texto é Pluft, o Fantasminha. Se perguntarem para você sobre o título, você vai responder que o texto antecipa, que a história vai contar sobre um fantasma, certo? Você vai encontrar uma questão que vai perguntar para você quais são os personagens que estão no prólogo, que o prólogo é a cena inicial, não é? Então, você vai encontrar lá no prólogo, na cena, o Sebastião, o Julião e o João, tá? São esses personagens, embora eles não contracenam. Quem contracena é só a mãe e o Pluft. A mãe e o Pluft são os que contracenam. A mãe fantasma faz o quê? O que o fantasma faz? E o Pluft, o fantasminha, brinca com o que a mãe está fazendo lá na hora, né? E o que o Pluft está brincando? Vocês lembram que ele está brincando com boneca, né? Aqui você vai ter o ato único, que é o cenário primeiro, né? Onde que manda colocar uma janela, põe uma parede com um baú, uma cadeira de balanço, cabides, roupas velhas, coisas da marinha, cordas, né? Isso tudo para a gente lembrar que ele tem um tio que velejava, né? Eles estão dentro de um espaço onde que eles ficavam no mar, né? Então aqui você vê o restante do prólogo, né? Que é todo esse. E aqui você vai responder qual que é o sentimento do Pluft. O sentimento do Pluft é de medo. No texto seu pergunta qual é o sentimento que o Pluft sente. Ele fala medo, a mãe dele pergunta, e você tem medo? Muito, mamãe. Medo de gente, né? Bom, então aqui nós temos uma questão gramatical que é sobre esse pronome los. Quem está indicando o los? O los está indicando as pessoas. Quando a mãe diz assim, qualquer dia desse vou te levar ao mundo para vê-los. Vê-los é ver as pessoas, ok? Bom, a repetição do não, 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 eu não acredito, essa repetição está mostrando a decisão e opinião do fantasminha, certo? E perder a graça quer dizer que o velho está
velho demais para assustar os vivos, né? Não que ele cansou de velejar, mas está velho demais. Bom, você então agora aprendeu nessa aula o que é um texto conversacional, o que é um texto descritivo, né? Você aprendeu então que o texto de teatro ele é conversacional, a parte descritiva está indicando o que é para fazer nas cenas. Você compreendeu também que lá tem os sinais de pontuação que são importantes, que auxiliam também para ter a entonação da linguagem, da fala, né? Então é isso que você aprendeu hoje. Agora, veja bem, nós vamos então encerrar essa aula e não esqueça que temos ainda mais uma semana para estudarmos o seu PET. E na próxima nós vamos então aprender um pouco a interpretação de poemas. Eu espero ter contribuído com você, aprendendo texto teatral e aguardo com muito carinho para aprendermos mais. Até a próxima aula. Um abraço.